Salve, salve minhas crianças e meus crianças. Eu sou Paulinho José, presidente da Confraria Gambito de Ouro. Eu sou Vovó da Cuíca, né? E a gente está aqui para apresentar o nosso podcast do Gambito. Oferecimento da Confraria Gambito de Ouro. E aí nós temos aqui como nosso técnico, editor e etc e tal, nosso querido Cláudio Pereira aí, que é o homem que está aí organizando a gente, inclusive com os roteiros maravilhosos aí. E aí vamos falar um pouquinho o que é esse negócio do podcast do Gambito? Então, o podcast do Gambito é uma iniciativa da Confraria Gambito de Ouro, que a gente já vai falar também para quem não conhece o que é, para a gente chegar agora, aproveitar essas novas mídias, para poder estar mais perto do nosso público, para poder falar mais de cuíca, para poder trazer mais cuíca para a vida das pessoas. Aí. Tá vendo, vovó, que maravilha? A cuíca não pode calar. A cuíca não pode calar, né? E tu sabia que esse ano são 10 anos de Confraria Gambito de Ouro? Você acreditava que isso ia chegar a 10 anos? Rapaz, é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente começou, havia alguns movimentos de cuíca que pararam, outros continuaram, mas ninguém chegou assim, aqui no Rio de Janeiro, há 10 anos, assim, com o conteúdo que a Confraria tem. Necessário isso. Porque é um lance de... A confraria, qual o grande trabalho da confraria? Além de falar de cuíca, é ensinar a cuíca. É divulgar as coisas da cuíca. Então, tipo assim, a gente fala dos livros, a gente fala da galera que vende material, vende camisa, outra que vende material. Então, tipo, é uma maneira da gente integrar as pessoas também da cuíca com o mundo de fora e fazer com que os de fora venham para a cuíca também. Não é assim interessante? E a gente não pode esquecer de falar com o pessoal para curtir, compartilhar, né? E se inscrever lá no canal, né? Da confraria, que é o canal de venda também dos produtos na confraria, sim, né? É o arroba Acho que eu quero esse boné aqui. Esse boné foi lindo ele, né? Tem várias cores também, tem esse aqui. Não, esse aí já é meu, eu comprei com você ano passado. Então, a gente passou da confraria, agora que nós estamos devidamente apresentados. Isso. Há 10 anos atrás, a confraria começou como uma reunião de amigos. Ali na Pedra do Sal, para quem não conhece, faz parte aqui perto da zona portuária do Rio de Janeiro. E aí tinha um bloco de amigos. Esse bloco não tinha quem tocasse efetivamente cuíca. E eu estava lá, com a minha cuíca na mão, começou a aparecer um e outro. Eu virei e falei assim, pô, a gente está se reunindo aqui uma galera de cuíca, por que não montar um projeto, um trabalho só de cuícas? Aí um queridíssimo amigo virou e falou assim, pô, mas aí, pô, então é uma confraria, né? Eu falei assim, pô, que legal a ideia do rapaz. E montou-se a confraria. Começamos a falar de cuíca, começamos em agosto daquele ano, 2015, nós começamos a dar aulas de cuíca, porque a gente achava que tinha que ter uma finalidade maior do que simplesmente estar falando de cuíca, mas, pô, vamos levar isso para as outras pessoas, né? E de lá para cá, nesses 15 anos, a gente fez desde live em pandemia, aula ao vivo, aula para outros países, enfim, a gente fez de tudo. E de tudo com a cuíca, sempre falando da cuíca. Trouxemos, obviamente, outras questões. A gente fazia um projeto na época, uns anos atrás, que se chamava Papo CGO, que a gente levava outras possibilidades culturais. A gente levou música mediterrânea, levou gente para falar de livro, de poesia, de cordel, tudo isso porque a gente acha que a cuíca faz parte de um universo absurdamente gigante, que é o universo da cultura, né? E aí o grande objetivo levar a cuíca para o mundo. Então o que a gente tem feito agora? O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo encontros semanais para ensinar as pessoas toda quarta-feira na Praça Paris, a partir das 5h30 da tarde. É totalmente gratuito, vai de 5h30 até as 7 horas, 7h30 da noite, mais ou menos. Gratuito, só aparecer, ter vontade de aprender a tocar o instrumento. O que é mais do que isso, rapaz? Gente, eu acho que é muito necessário, porque o instrumento cuíca, a cuíca, é um instrumento riquíssimo. E assim, inclusive todo mundo que pega metrô de dia, escuta cuíca. Sério? Né? Sim, o sonzinho da cuíca aparece quando você está esperando o metrô. O metrô do Rio, né? O metrô do Rio. Lembrar pra galera que a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Em algum lugar do Rio de Janeiro aqui. A gente tem essa coisa de falar do Rio de Janeiro, mas tem
a cuíca está pelo mundo todo aí, né? É incrível isso, né? Japão tem cuíca, né? Muitos outros coletivos de cuíca aí que são bem interessantes, né? Mas saca que esse lance da cuíca, o instrumento, na verdade, ele é uma família gigante. Isso. É da família dos tambores de fricção. Você quer causar um arrepio no cuiqueiro, chega para ele, chama no cantinho e fala assim, membranofone friccionado. Nossa, de arrepiar. Rapaz, então, porque esse é o nome técnico da cuíca, é membranofone friccionado. Membranofone por quê? Porque ela tem uma membrana, um couro na frente dela. Alguns dizem que não é de fricção porque o som não se dá pela fricção em cima do couro, outros dizem porque você tem um gambito, aquela madeirinha no meio, e você, a partir dali, você fricciona, então é um membranofone friccionado. Na verdade, a família é tão absurdamente grande que a gente pode trabalhar com dois ramos. O ramo da Europa, que você vai ver que a haste, a vareta de dentro, o gambito, o podcast do gambito, a vareta é para fora, o gambito é para fora. E no ramo dos instrumentos que vieram do lado da África, dali da região subsaariana, que é o gambito para dentro do corpo da cuíca. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque os que chegam ao Brasil, independente da participação europeia no processo de colonização do Brasil, são os tambores de fricção da África, que vêm para dentro. Os de fora você vai encontrar no folclore português, inclusive, que é a ronca, a sarronca, se eu não me engano, que elas vêm para fora, enfim, tem vários, Rommelpot também, e aí você na Irlanda tem o Lion's Roar, um negócio assim, o rugido do leão, que na verdade é feito com corda, é um bagulho muito doido esse negócio. Mas os que vieram para o Brasil, se você vê, onde é que eles ficaram? Ah, eles foram para algumas apresentações folclóricas, tipo o boi, lá do Maranhão. Você tem um instrumento que não é a cuíca, a puíta, roncador. Vila Lobos escreveu peças, eu acho que, se eu não me engano, Rasga Coração, no Choro número 9, se eu não estou enganado. Tem tem escritura para roncador e puíta. Sim. A puíta que o pessoal fala é dos primeiros. O que é a cuíca? A cuíca é esse estágio acabado que a gente tem, que é hoje que a gente toca. Por quê? Porque a cuíca você trabalha, ainda tem outra, da inventividade do músico brasileiro, você consegue tirar agudos e graves, porra. O agudo como? Tensionando o couro. Mas isso só no Brasil que existe, né? Essa maneira de tocar. Porque os outros tambores todos, eles são tocados ritmando, simplesmente com a vareta por dentro. Não são tocados tensionando o couro na frente dele. Inclusive essa fabricação desse instrumento dessa forma, ela é pós anos 40, 50 só. Porque até então, se você pegar, a construção também não facilitava que o cara trabalhasse com as ideias de agudo. As primeiras gravações você vai ver, tipo assim, tem uma cuíca, sabe aonde? Na primeira gravação de samba, que é o Na Pavuna, a gravação do Almirante. Isso é 1900 e quanto, Na Pavuna? Eu esqueci agora. Mas enfim, acho que anos 30. Deve ser, acho que anos 30, Na Pavuna, do Almirante. E tem uma cuíca que a gente vai ver que qual o primeiro momento ali? É uma cuíca ritmando, ronco, 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 ronco. Se você reparar, os músicos da Carmen Miranda, eles estão tocando, tem cuíca lá, só que ele toca com a cuíca embaixo do braço e só uma das mãos envolve a cuíca, um dos braços envolve a cuíca, só o braço a cuíca, e o outro vem lá dentro ritmando a vareta. Então o mais interessante é isso, é que você vai vendo a mudança da maneira de tocar com o passar dos tempos. Quando você chega ali por volta dos anos 40 tudo mais, tem a história que dizem o finado mestre Marçal, os caras mais antigos, que o João Mina, ele começou a empachar a cuíca de forma diferente. Isso está até no livro do Sérgio Cabral, Escola de Samba do Rio de Janeiro. Esse depoimento está lá, no livro, que eu acho que as primeiras edições são pela Lumiar, depois trocaram a editora. E é interessante que ele fala o seguinte, que até então você sacrificava o couro, você furava o couro e passava o gambito, e ali você dava um jeito que nem são as africanas, se você for olhar. E aí depois João Mina acha uma forma diferente de fazer as coisas. Ele passa a cabeça do gambito por baixo, amarra, faz tipo uma chupeta, faz uma cabecinha com um negócio ali, uma cola, uma linha, não sei como é que ele fazia no primeiro momento, e amarra e empacha a cuíca. Oswaldinho, num documentário sobre cuíca, o seu Oswaldinho lá de São Paulo, ele mostra ele empachando uma cuíca que é interessantíssimo, porque ele faz desse jeito, amarra a cuíca, e depois ele empacha com as taxinhas, passando taxinhas.
e espera secar aquele negócio todo. Já a galera aqui do Rio, João Mina, depois do João Mina, começa a se mudar a maneira de empaste. E o que nos permite trabalhar os agudos. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar assim, você não fura mais o couro na hora que você vai tocar. O couro não arrebenta mais. Isso aí. Então, essa forma de empachar nos dá uma segurança maior e acaba fazendo com que o couro dure mais tempo e que você possibilita trabalhos sonoros diferentes. Isso aí. Não é isso, Vanvan? Olha, realmente, a evolução da cuíca aí, isso aqui, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso aqui. Sim, claro, vamos lá. Né? Então, esse livro do Paulinho Bicolor, né, que ele lançou ano passado, eu vou te falar uma coisa, para mim é como se fosse assim, eu beijo esse livro, porque todo cuiqueiro, ou quem se interessar por esse instrumento, deve pegar, ler, entender todo o processo evolutivo desse instrumento e ao mesmo tempo perceber o quanto as pessoas, que não são todas, ele cita apenas algumas aqui nesse livro, né? Eu acredito que ele vai ter uma continuidade de outros volumes. Sim. O quanto cada um se dedicou, o quanto até se sacrificou para que o instrumento evoluísse. Sim, né? Esse livro do Paulinho Bicolor falar, né? Aproveitar e falar, né? Que é o Cuícas Imortais, Imortais. dele com o seu Muniz Júnior, né? Isso. Que ele já, o seu Muniz, né? Eu acho que ele gosta desse nome do Imortais, porque ele tem os sambistas imortais também, seu Muniz. Sim. Seu Muniz escreveu, assim, muita coisa, pesquisador, assim. E o Paulinho Bicolor, que é sócio da casa, né? É amigo, parceiro, o cara é um dos caras. Nossa, olha só, vale a pena te dizer que é o primeiro livro de cuíca, feito por um cuiqueiro pesquisador, mas feito para toda a população, para quem gosta de pesquisar samba, cultura brasileira, música popular brasileira, vai se dar bem com esse livro. Por quê? Porque ele não foi feito não é um livro técnico. Não. É um livro muito, muito bem escrito, um livro fluido. Ele inclusive usa os lances desses códigos de barra. Qual é o nome desse código de barra moderno agora? O QR o QR Code. Valeu, Claudinho. O Claudinho é a voz espiritual que a gente tem que fica para fora agora. E aí é o seguinte, o QR Code no livro é interessantíssimo porque você mira no QR Code e aparece a música em questão. Não pode dar muito spoiler. Ah, não pode? Não pode. Por que não? Mas o livro é bom, pô. Mas eu podia ler, né? Tem que comprar o livro. Então, senão tira o leite da boca das crianças tem que comprar o livro. E esse livro aqui, eu vi, esse livro foi lançado ano passado, em maio do ano passado. Qual é a editora mesmo? Mórulo. Na Mórulo. Eu acho que eles vendem, eu acho que a Mórulo tem um site dele lá, quem quiser procurar lá. Esse livro ele foi lançado ano passado, em maio do ano passado, mas tem entrevistas feitas em 2011 que o Paulinho colocou aqui. Então eu acho que ele vem pesquisando esse livro há um tempão. Não, e o mais legal é o seguinte, quem tiver a oportunidade, eu até inclusive virou livro de cabeceira meu durante muito tempo. Ele tem ali, eu acho que nesse primeiro são os 10 ou 12 primeiros cuiqueiros que marcaram a época, desde o seu João Mina. Isso. Passando pelo Ministrinho, você tem a... Qual é o nome das meninas que tocaram? A Dalila. Então, interessante, porque a gente fala da Dalila, é a primeira mulher a tocar. Mas você sabe que a primeira mulher que eu vi tocando cuíca foi a esposa do GG, do tio GG. Sim. Era a dona Alda, eu esqueci o nome dela agora, depois a galera, quem souber aí, depois manda o nome dela, eu vou perguntar pro mestre Didi, né, o presidente de honra da Confraria Gambito. A gente tem o presidente de honra, o mestre Didi. Beijão pro mestre Didi aí, que deve estar escutando a gente aí na primeira fila, sempre torcendo pela Confraria Gambito de Ouro. Para você também, que quiser também, só curtir, comentar, compartilhar, falar da Confraria Gambito de Ouro no @Gambito de Ouro, mandar suas perguntas também aí, você tem alguma dúvida, achou legal, quer comentar, quer elogiar, também quer meter o pau na gente também aí. Não, Paulinho, não é assim também não. Não é assim. Não. Olha a nossa voz lá. Pode fortalecer com outras informações, porque a gente também é muito novo na cuíca, né, Paulinho? A gente tem gente mas é cara que eu. Não,
Alguém tem que organizar isso aqui, Paulinho. É verdade, é Pelo amor verdade. de Deus. Então, se você quer elogiar, se você quer falar bem da gente, se você quer mandar flores pra gente, coisa e tal, você vai lá no @Gambito de Ouro, no Instagram da Confraria, e vai lá. Agora, isso aqui vai sair, sabe aonde? Sabe aonde que isso vai sair? Vai sair no YouTube da Confraria Gambito de Ouro, na íntegra, aí pra quem quiser depois ver esse bate-papo, porque é um bate-papo descontraído entre dois amigos, dois cuiqueiros, porque é uma das funções desse podcast, é isso. É você levar informação pela ótica de dois cuiqueiros, gente que milita na bateria igual você aí que tá, ou você que quer vir também pelo lado de cá também, mas que pesquisa também, que tem outras atividades. Então, olha só, nesse livro, vamos lá, do Cuicas Imortais, tem lá, inclusive, um Boca de Ouro. Que Boca de Ouro foi o melhor cuiqueiro da paróquia, que nem minha avó gostava de falar. O cara que mais entendia de cuíca, o cara que começa a trabalhar com cuícas num trabalho melódico de cuíca. Tanto que ele toca na orquestra do Renato Tito, que era um excelente clarinetista. Você vê que na época, anos 40, sei lá, por ali, você tinha orquestras grandes, depois você tem o surgimento da Tabajara, e o Tito, se eu não me engano, era clarinetista, assim como o Severino Araújo, que era o bandleader da Orquestra Tabajara, né? Era o homem que estava à frente, que era um clarinetista, né? E então, o Renato Tito grava um disco inteiro, que a cuíca é presente do início ao fim. Quem é aquela cuíca? Quem é a cuíca? Quem é a cuíca? Boca de Ouro. Boca de Ouro. Não me pergunta porque a boca tem várias possibilidades. Dizem que ele Boca de Ouro que não tinha os dentes, botou, na época era normal você implantar com ouro. Dizem que era Boca de Ouro que o dente era amarelado. Tem várias histórias por ser Boca de Ouro, eu não sei. Recomendo que leiam o livro do Paulinho Bicolor ali, o Bicolor e seu Muniz Júnior, meu Cuicas Imortais. Agora, o nome desse disco, porque disco, né? Porque a gente ainda está na época do vinil, então a gente já pode chamar de disco esse daí, é o Renato Tito, Chorinhos em Hi-Fi. Renato Tito e seu conjunto Teleco-Teco. Para quem não sabe, Teleco-Teco é uma batida de tamborim que você usa, que na cuíca também dá para reproduzir, tá? Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Esse disco é de 1959. Você vê a qualidade do negócio. Está nas plataformas aí, como nós também, nosso podcast também está nas plataformas. Está lá no Spotify, quem quiser procurar, dá uma procurada aí. Vale muito, absurdamente a pena poder escutar esse negócio daí do Renato Tito e seu conjunto Teleco-Teco. E tem uma coisa também, Paulinho, que todo bom cuiqueiro, na sua formação, ele tem que ter o cuidado de estar sempre procurando ouvir, ter aquela noção de apreciação musical é extremamente importante na formação dele. Quanto mais ele escuta música com cuíca, mais ele vai estar evoluindo no instrumento, cara. Mas você sabe que eu falo isso, assim, voltando essa coisa das aulas, que a confraria tem a expertise da aula, né? Que é o nosso, acho que o grande lance do coletivo Confraria Gambito de Ouro é essa coisa da informação, produzir, divulgar, difundir. E eu sempre falo isso, que só aprende a tocar determinado instrumento quem tem referência sobre o instrumento. Se você não tiver referências sobre esse instrumento, então como é que o cara ganha referência? Escutando. O cara vai escutar o mestre Oswaldinho, o mestre índio da cuíca, vai escutar o Boca de Ouro, o ministrinho, vai escutar, enfim, ele vai escutar coisas de cuíca e coisas de samba. Porque sem escutar, sem referência, você não aprende a tocar. Porque você não vai ter noção da afinação, você vai ter noção se o toque está limpo, se não está, porque você precisa de referência. O camarada que vai aprender a tocar violão, o que ele tem que fazer? Aprender, ele tem que escutar violão. Ele vai escutar lá o Yamandu, vai escutar o Garoto, vai escutar, enfim, vai escutar Dilermano, vai escutar todo mundo. Vai escutar todo mundo. E a mesma coisa da cuíca. Eu acho que no momento que você se decide por um instrumento, você tem que passar a escutar mais esse instrumento. Isso é bom para o que você falou, é uma coisa que eu falo toda semana para a rapaziadinha lá, para nossa rapaziada. A rapaziada tem que escutar o instrumento, tem que ter mais ligação com o instrumento. Tem que entrar no YouTube da Confraria, ver lá que você tem assim, um conteúdo maravilhoso que você coloca lá, né? A gente tem que falar isso aí, você ralou muito lá, e rala muito para isso, para levantar isso aí, e assim, isso é um ponto de partida para quem quer aprender.
conhecer o instrumento, as partes do instrumento, porque cuiqueiro que é cuiqueiro, ele conhece desde da porca, da cuíca, até ele pode não saber fazer a icora, mas ele mais ou menos entende como é aquilo ali. Quanto mais você conhece o seu instrumento, mais você vai ficar mais fácil para você dominá-lo. Né? Sim, acho que é apaixonante. Né? A confraria tem esse papel aí e eu tenho muito orgulho de fazer parte de estar junto com você nessa aí, porque é um trabalho muito lindo, é um trabalho que você bate no peito e domina muito bem. Raros patrocínios você recebeu, né? Verdade. E tá aí há 10 anos e eu acho que a gente tem que aplaudir de pé esse trabalho. Rapaz, 10 anos, você falou 10 anos que a gente se patrocina, né? Porque eu falo isso, que várias das vezes eu trabalhava para poder pagar as coisas da confraria. Mas por quê? Porque a gente acredita que tem que divulgar, propagar, isso. A gente tem que estar falando de cuíca. Porra, eu acho que é um instrumento que tem som de Brasil. Cuíca de qualidade. Não, então, a cuíca, se você pedir em qualquer lugar do mundo, você chegar em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar o cara que toca violino pra caramba, você vai encontrar o violoncelista, você vai encontrar o pianista, você vai encontrar percussionistas dos mais diversos, porque isso que a gente tem de percussão, você tem em outros lugares do mundo também, caixa de guerra, os bumbos, etc. Isso você tem. Lá na Espanha, então, a tradição ibérica de caixa de guerra é maravilhosa. Mas cuíca não. Cuíca só no Brasil. Cuíca, porque inclusive é um papo que a gente sempre tem, que o nome cuíca, por quê? Então, por nome cuíca eu posso chamar o tamboronço de cuíca, ou o roncador de cuíca. Não. É a função social que ele tem. Então, cuíca é esse que a gente usa no samba, que tem os afinadores, que são os tirantes, que tem dessa maneira de encorar, que se toca dessa maneira. Então, tem toda uma carga cultural, social também, como a gente está chamando de cuíca também. Mas o grande lance de tudo isso é que só no Brasil tem esse som. Então, se você chegar qual o som do Brasil? É violão? Não, violão vem da tradição ibérica, tem na Rússia violões de 7 cordas maravilhosos. Qual o som do Brasil? É a flauta? Não. É o clarinete? Não. É a cuíca. Sim. É desenvolvido, a maneira de tocar é brasileira. Quando você escuta aquele chorinho que vem, você sabe que é Brasil que está ali. Você sabe que é Brasil, você já lembra daqueles. Você já lembra disso daí? Você já lembra de Brasil nos anos 70, já pensa no Pelé marcando gol, você já pensa ali, tipo assim, Rivelino passando, correndo lá pra frente, Gerson cruzando, meu irmão, tu já pensa em Brasil, você já pensa aquela amarelinha, o rei socando ar lá, aquele negócio, você escutou cuíca, tu já lembra de Brasil, meu irmão, tu já lembra de 82 lá, do Zico batendo falta, coisa e tal, meu irmão, escutou cuíca, tu lembra de Brasil, não tem como escutar a cuíca e lembrar de outra coisa. Meu irmão, você não escuta a cuíca e pensa na Suécia, porra. Ninguém normal vai escutar a cuíca e pensar na Bélgica, na França, irmão. Você escuta a cuíca. Agora, eu escuto violino e penso na Bélgica, eu penso na Alemanha, de repente, com a sua tradição de violinistas maravilhosos. Pior que a gente tem uma tradição de violinistas muito boa, né? Pô, pensa em qualquer coisa, porra, na Filarmônica de Berlim, porra. Não, cuíca, você pensa em Brasil, você pensa naquela cervejinha geladinha descendo ali, você já pensa naquela coisa do sambódromo aqui, porra, tipo, aquela galera sambando, todo mundo feliz da vida. Pô, cuíca é felicidade, por isso cuíqueiro não tá com a cara triste nunca, rapaz. Por isso cuíqueiro é a raça que tá sempre rindo. Não é por excesso de dinheiro, não. Meu pai falava sempre o seguinte, pô, rico ri à toa. Não, cuíqueiro não é rico, mas ri à toa porque tem esse instrumento com essa carga cultural, com essa carga emocional, afetiva tão grande nas mãos, por que não rir, né? Muitas vezes o cuíqueiro ri porque finalmente ele conseguiu tirar um som maravilhoso, porque a gente sabe que é um sofrimento tirar determinados toques da cuíca. Então ele já está rindo, ai que felicidade, consegui tirar aquele agudo maravilhoso. Você não falou em agudo, olha só, vou fazer um plano. Ah, rapaz, você sabe que a cuíca ela é tão utilizada no mundo, não só o cuíqueiro é um produto de exportação, né? Você chega lá, o Quincy Jones, sabe quem conhece Quincy Jones? Quincy Jones, se eu não me engano, ele foi produtor do Michael Jackson, né? Amigo do Michael e etc. E tal, produziu grandes sucessos pelo mundo. O Ivan Lins tem história com ele, né? Falando que eu acho que ele queria comprar uma música dele, coisa e tal. Na época, acho que a Madalena tinha estourado, um negócio assim. Mas é o seguinte, o Quincy Jones, ele tem lá um disco, né? Nessa coisa pode chamar de disco. É o Soul Bossa Nova. E aí ele tem uma faixa que eu acho que é com o mesmo nome, que é aquela pam parará,
pam, parará, pam, parará. Então, que é uma cuíca o tempo inteiro. E quem tá tocando essa cuíca? Essa eu não sei. Porra, é o Edson Aparecido da Silva, é um paulista, que é apelidado de Café, e ele tá tocando o tempo inteiro. Acho que essa gravação é nos 80, nos anos 90, 4, o show é bonitão, vale a pena. Inclusive ele se apresenta ao vivo com essa cuíca num desses programas de auditório americano, não sei qual programa, porque eu também não sou chegado a esse negócio de programa de auditório americano, mas eu não sei, tipo um John Lennon da vida desses aí, um desses Tonight Show, uma coisa dessas aí que inspiraram o Jô Soares e uma galera, né, pra vir fazer. E tá lá com a orquestra, a banda dele lá, porra, uma banda dessas de R&B, de jazz, né? E tá lá o cuiqueiro, pô, eu achei assim, eu falei, que coisa maravilhosa aquilo ali. Agora, a informação do nome que eu não sabia é do blog do Paulinho Piccolo, do Cuiqueiros. Não sei se ele continua alimentando, mas essa informação tá lá e outras tantas sobre cuíca que você quiser saber. Isso. Dá uma procuradinha lá, que ele tem um bagulho de história. Tem um acervo lá. Tem um acervo bom, rapaz. Tem um acervo. Agora, fala em acervo, a gente também construiu um acervozinho na época da pandemia. A gente conseguiu juntar um acervo que tem lá. Quem quiser ver, tem Índio da Cuíca, tem Oswaldinho, tem gente dos outros países, tudo mais. Mas é o seguinte, como a conversa é boa demais, vai ter outro, a gente vai voltar para conversar mais um cadinho. Vamos lá, agradecer a minha querida Van, que agora está nessa empreitada juntos. A gente tá aqui, a gente tá começando essa caminhada, né? Então foi esse primeiro papo que a gente teve para divulgar essa nossa ideia aí, né? E aquele lance que a gente falou sobre a justificativa. Tá vendo? Porque é o seguinte, olha só, uma particularidade. Van esteve diretora de escola de samba na São Clemente. Foi. Acho que uns 2 ou 3 anos, né, Van? Acho que foram 2. Eu estive também, agora acabei de não estar mais, estive na Bangu, na União de Jacarepaguá. E aí, enquanto diretores, a gente sabe que a rapaziada tem as justificativas para não aparecer em ensaio. Você tem alguma legal, Van? Fala aí. A justificativa que às vezes o diretor coloca para o cuiqueiro ou o ritmista aparecer, e que eu acho que é muito engraçado, e que todo mundo vai, é a tal da medida de roupa. Opa, eu tive anos já de me mandarem tirar umas 10 medidas de roupa. Medida de roupa, tem que ir pra quadra porque vai ter a medida de roupa. Tem uma filmagem especial também. Olha, a Rede Globo vai estar aqui pra filmar, rapaziada. Então tem que estar o naipe todo aqui, rapaz. Chega lá, não tinha ninguém pra filmar, não tinha medida de roupa, não tinha nada disso. Mas vou te dizer uma. Vou falar de um ritmista que chegou pra me dar uma justificativa. Aí ele me ligou, toda semana ele tinha toda semana ele tinha uma justificativa boa. Era a casa que pegou fogo, era a mulher que largou, era a filha que botou chifre no não sei quem era das contas. Mas num determinado momento ele me ligou e falou, Paulinho, eu não sei como resolver isso. Aí eu falei assim, e agora o negócio é sério. Eu tomei uma cerveja, não consigo sair do lugar. Eu falei assim, é sério mesmo? Sério, Paulinho? É sério. Eu tomei uma cerveja aqui, eu não estou em condições de ir. Não tenho condições de ir para o ensaio. Eu estou escutando barulho no fundo da ligação, mas também não sou pai nem mãe. Eu falei, não, irmão, faz o seguinte, continua, pega um tira-gosto aí, bebe na nossa intenção aí, o ensaio está rolando aqui. Muito bem, eu acho que eu saí da escola e fui passar numa outra escola, porque o ensaio acabou cedo, né? Naquela ocasião. Eu virei e falei assim, não tinha carro, não tinha nada. Eu falei assim, vou na outra escola lá para tomar cerveja com a rapaziada. Quando eu chego lá, ele que não podia, que estava, não tinha condições, estava paralisado, etilicamente paralisado, tá lá com a cuíca na mão, tocando o ensaio do outro. Aí eu cheguei por trás, ele tá bem tranquilo, desse tamanho, quase 2 metros de altura, né? Eu olhei assim, aí botei, fiquei olhando, tô atrás dele, tô olhando, o cara tocando. Não me parecia muito alcoolizado, não. Aí, tô tocando. Daqui a pouco eu pego e boto a mão no ombro dele, mando uma brama fazendo favor. Quando ele olhou pra trás, eu não sei se ele se cagou, não sei. Não! Eu falei assim, rapaz, então tem arte. Nosso povo tem arte. Mas vamos fazer o seguinte? Se você tiver mais alguma história, manda pra gente aí, que vai ser um prazer imenso a gente estar lendo aqui, contando sua história.
E é o seguinte, vamos agradecer aí, em primeiro lugar, agradecer a nós mesmos que estamos aqui fazendo esse negócio, agradecer você que aturou a gente até agora, Isso aí. porque sua paciência é o nosso combustível que mantém a gente aqui. Se você gostou, comenta, fala com os coleguinhas aí também, vamos curtir, comentar, compartilhar, trazer informações pra gente também, porque isso aqui é um fórum de cuiqueiros ritmistas, mas fórum de gente também que, além de tudo, gosta de falar de outras coisas também, que não é um problema. Agradecer ao Claudinho, nossa voz externa, a nossa voz oculta aí, aquele que resolve os problemas, é o que edita, é o que faz os bagulhos aí, e chamar novos parceiros que queiram também investir aí nessa dupla de 2, que é 3, porque tem um homem que está ali atrás do negócio. Então, quem quiser investir nessa dupla de 3, só trazer aí, vir conversar com a gente, vai ser um prazer imenso anunciar seu produto, ter aqui, ó, ao invés de ter o bonezinho da confraria, ter a cuiquinha, para ter sua marca aqui junto com a gente, tá bom? Bambam, considerações finais? Ai, eu estou muito satisfeito de estar aqui com você e eu espero que a gente possa levar alegria para o pessoal que está escutando, que compartilhem mesmo a nossa ideia, sigam em frente, a cuica não pode calar, cada vez melhorando, né? E Isso aí. vamos embora. E até o próximo, né? Até o próximo. Vem Porque a cuica não pode calar. Beijos de luz, até o próximo. Vamos tocar cuica agora.